Ô André, manda aqui pra mim o Vou link pra eu mandar, poder vou mandar. divulgar. Manda no grupo que aí eu divulgo também. Vou mandar aqui. Meu áudio tá bom, gente? Fala galera aí do Conexão Libertária. Tá sim. Suave. Tô mandando o link aqui, compartilha. Desculpe o atraso aí, gente. Desculpa o atraso. Tamo ao vivo? Tamo, já estamos ao vivo aqui. Beleza. Boa noite, galera. Boa noite. Tô perguntando aqui Vou pro pessoal. divulgar o link no Twitter. André, tá aparecendo eu e a Sara na tela? Tá, agora tá. Quer tentar ligar o vídeo para ver se funciona? Tentam vocês duas primeiro. Tá. Se não der certo, aí apareceu a Camila e apareceu a Sara. Agora eu vou tentar eu agora. Funcionou? Funcionou. Ativando a câmera aqui. O André fala sobre feminismo também? Não. O André vai moderar. Ah, ok. Tô aguardando aqui, apareceu eu. Não. Tá Acho que é melhor carregando. deixar a sua desligada mesmo, até para garantir Uhum. que não vai dar BO. Tá. Aí, divulgado. Vou jogar. Vou passar para os meus amigos jogarem nas páginas agora. De boa. Agora você apareceu. Ah, agora você fechou. Eu Ai, só ai. tô vendo a Camila. É que ele abriu e fechou a Ah, câmera. Na hora que voltou aí. Agora eu não tô escutando ninguém. Vocês estão falando? não. Tamo quietinho. Agora eu tô, tá ouvindo? Tô Será aparecendo que a aqui? câmera Eu, travou ele? deixa a câmera desligada, André. Uhum. Não. Deixa desligado então, melhor. Aí no decorrer eu apareço se der. É. Vamos começar então ou vocês querem divulgar mais alguma coisa? Já tô terminando aqui de divulgar. É, aguenta aí só um pouquinho. Ok. Ó, Gente, tenham paciência que a gente já vai começar. Eu acho que tá com delay, viu? Pelo que eu tô vendo aqui no Facebook. A transmissão no YouTube não, relaxa, tô Uhum. tranquilo. é normal ter um delay mesmo. Ah, beleza. Ah, eu vou abrir aqui também para acompanhar o chat. Esse set é importante. Deixa eu ver a galera. Ô galera, aí vocês Ah, mandam as perguntas também que a gente vai respondendo. im- imposto é roubo e o Estado é uma gangue, gente. Se o Cogs aparecer aqui vai ser foda, mano. Gente, meu Deus, tá. Deixa eu tirar Ai, o meu. áudio.
Aí. Deixa Vamos ver quem que tá online aqui. Se inscreve no canal aí, gente. Pô, a gente tá nem no 500 ainda direito, pô. Vamos aí dar uma força pro canal. Gente, dá uma força aí. Se inscreve, já curte o vídeo. Vou mandar lá no grupo também. Estão falando que o Cogos tá fazendo live também, então ele não vai entrar. Então, Cogs não vem. Não. Então, vocês estão sabendo que eu tô brigando com Eu o vi que você Floyd? fez uma crítica aí. Como? Eu tô brigando com o Floyd. E o Floyd tá puto comigo. Não vi, não. O que você falou, Sara? Que eu vi que você fez uma crítica lá no seu perfil pessoal sobre o Cog. Porque ele tava apoiando o Bolsonaro. É, Critiquei foi pouco. Cogão da massa. então, Terminei. galera, vamos? Beleza, partiu. Então, vou cronometrar aqui 3 minutos pra cada uma ter a introdução. Aí no decorrer do debate a gente vai fazendo 3 minutos também, beleza? Beleza. Beleza. Vou cronometrar aqui, cadê o relógio? Quem que vai querer começar? Pode começar, Camila. Tá bom. Valendo. Só para explicar para o pessoal. Calma aí, André, Ah, tá, calma tá, aí. tá, Deixa eu tá, só tá. explicar para o pessoal. Reserva Foi mal. Como eu sou austro-libertária e a Sara é feminista, a gente vai começar esses 3 primeiros minutos fazendo um resumo breve sobre a nossa ideologia política, filosófica, para que a gente não fique com linguagens muito diferentes, né, sem entender o que uma defende, outra defende, quando está falando especificamente do feminismo, para fazer sentido o que uma está falando para a outra, tá? É isso, André, agora pode Beleza. ir. Valendo. Beleza, então. é, Como eu sou austro-libertária, eu defendo a ética de propriedade privada, a lei de propriedade privada. Então, tudo que a gente define, o que é certo e errado no sentido de crime, né, do que é legal e o que é criminoso, é pautado na lei de propriedade privada, e isso inclui propriedades, inclusive a autopropriedade, o teu próprio corpo, né? Então, o direito que a gente extrai disso são os direitos naturais e negativos, que seria assim, todo indivíduo tem o direito de não roubar, não matar, não agredir, não coagir. E como nós somos anarquistas, desde que você não esteja infligindo a propriedade de outro ou a autopropriedade de outro, né, cometendo um desses delitos que eu acabei de especificar, você é livre para fazer o que quiser, desde que a sua ação não fira a propriedade alheia, intencionalmente ou não, tá? Eu também não sou conservadora, mas também não sou progressista. Eu concordo com coisas dos dois lados. Às vezes eu brinco que eu sou uma conservadora libertina, mas isso é só uma piada. Porque eu defendo alguns pontos do conservadorismo, como tradição, família,
honra. E acredito que muita gente que é progressista vai identificar com algum desses pontos também. É muito difícil a gente ficar preso a um rótulo e excluir totalmente outro rótulo, né? Ao mesmo tempo que eu também defendo as liberdades individuais que o progressismo defende, né? Das pessoas se relacionarem com quem elas quiserem, da forma que elas preferirem. E deixa eu ver o que é mais relevante aqui para esse debate fluir. Vamos voltar um pouquinho para a filosofia austrolibertária. Deixa eu pensar aqui. Nós somos individualistas, né? Então eu defendo que todos os indivíduos eles têm os mesmos direitos iguais, porém eu não defendo nenhuma pauta para um coletivo específico, eu defendo para cada indivíduo como Tempo. pessoa. Beleza, acho que deu Foi mal. para resumir. Imagina. Pode começar, Sara. Tá, vamos lá. Eu defendo, eu levanto a bandeira do feminismo, né? Eu sou de esquerda, biologicamente de esquerda, sou filiada ao Partido dos Trabalhadores, então, portanto, marxista, então o meu feminismo, ele é um feminismo radical e um feminismo marxista, né? E como o feminismo marxista, a gente tem essa análise socioeconômica sobre as relações de classe e sobre os conflitos, né, entre essas relações sociais, que a gente utiliza a interpretação materialista do desenvolvimento histórico, né? Então, a gente faz inquéritos econômicos e sociopolíticos que se aplicam à crítica, à análise do desenvolvimento do capitalismo, né? Então, a gente analisa o impacto do capitalismo para a vida da mulher, para a vida das mulheres negras e dos homens negros, né? A gente acredita, principalmente no feminismo radical, que existe um feminismo, né? E se o feminismo ele não é antipatriarcal, anticapitalista e antirracista, logo ele não pode ser feminismo, né? Ele não pode se tornar feminismo. E o marxismo, ele se baseia em um entendimento materialista do desenvolvimento da sociedade, né, tendo como um ponto de partida as atividades econômicas necessárias para satisfazer as nossas necessidades materiais, né, de sociedade humana. Então, as medidas que as forças produtivas, principalmente a tecnologia, elas melhoram, as formas existentes de organização social, elas tornam-se ineficientes, né? Então, elas acabam asfixiando esse progresso, assim. Então, essas formas ineficientes, elas se manifestam como contradições sociais, que aí geram as lutas de classe, né? Entre a classe operária e a classe burguesa, né, onde detém todo o poder de produção, onde a classe operária ela é explorada, né, a fim de que a classe burguesa obtenha um lucro, né, em cima desse trabalho aí escravizado da classe operária. Então, vamos ver aqui o que mais nós podemos dizer. De acordo com o marxismo, então, especialmente decorrente da teoria da crise, o socialismo ele é uma necessidade histórica, né? Para a sociedade, para que as pessoas obtenham igualdade, para que as Deu tempo pessoas aqui. tenham as mesmas oportunidades. Valeu. Então, vamos começar o debate? Vamos sim. Bora. Camila, você começa? Por mim, tudo bem, pode ser, Sara. Você quer Pode, claro. começar? Se você quiser, tudo bem também. Não, pode começar. Beleza. Não, tranquilo. Pode?
Cronômetro? Você que é contra o feminismo, eu quero saber por quê. Vamos. Vamos lá. Eu vou perder uns segundinhos desses 3 primeiros minutos para esclarecer uma coisa que é importante também. A definição de capitalismo que Marx deu é diferente da que a gente adota. Então, acho legal eu colocar isso aqui, porque Marx ele fala de capitalismo como corporativismo, né? Que são grandes oligopólios que estão alimentando o Estado. Quando a gente fala de capitalismo no meio austro-libertário, nada mais a gente está falando de livre mercado, não de corporativismo. A gente está falando do camelô, de qualquer troca voluntária e que necessariamente não esteja financiando o Estado, que a gente vê como uma organização criminosa. Então, ela fere a propriedade, ela vai contra os nossos princípios. Bom, esclarecido isso, vou falar por que eu sou contra o feminismo. O feminismo, aqui falando da primeira onda do feminismo e do nascimento do feminismo, os primeiros segundos de vida do feminismo, ele defendeu coisas muito importantes, não a primeira onda inteira, mas ali no iniciozinho da primeira onda, que foi porque naquela época existia em muitos países a questão de que a mulher ela não tinha autopropriedade, por exemplo, ela não podia escolher com que homem ela ia casar, né? Os casamentos eram arranjados. Ela também não tinha direito, por exemplo, à herança, se o pai e a mãe dela, né, o pai, no caso, que era quem tinha a propriedade, deixasse terras para ela e tal, quem ia herdar isso era o esposo dela, ela não podia herdar essas propriedades. Então, esse primeiro suspiro do feminismo lutou pela autonomia da mulher, e eu acho isso muito válido, descartando essa questão coletivista e tal. Existia um grupo ali que estava sendo, né, tendo seus direitos suprimidos e as pessoas estavam lutando por isso. Mas logo em seguida, isso foi tomado politicamente e isso virou contra as mulheres, e as coisas que a luta feminista começou a conquistar coisas que não ajudavam as mulheres, pelo contrário, ela foi, no caso, vamos dizer assim, escravizando a mulher, colocando ela presa ao Estado. Por exemplo, ela passou a ter um CPF, as mulheres que já trabalhavam, por exemplo, passaram a ter o trabalho dela regularizado. Então, elas passaram a pagar imposto, que no ponto de vista austro-libertário é roubo, né? Porque é fruto do trabalho dela, ela tem que escolher como ela vai gerenciar isso, e não o Estado. E a partir daí, das outras ondas, né, e sem contar, ela também ela ganhou direito a voto, sendo que nenhum indivíduo, nem mulheres e nem homens têm esse direito, né? Porque o voto é uma ferramenta democrática da ditadura da maioria, onde a maioria vai impor sua vontade às minorias. E eu gosto muito da frase Deu tempo. da Ayn Rand. Vai lá. Opa, posso? Pode. Tá, vamos lá. Eu vou começar dizendo o que eu falei em uma live uma live passada, que eu não gosto dessa definição de primeira onda, segunda onda, terceira onda. Primeiro porque ela vem com essa responsabilidade de substituir uma outra onda e parece que se apaga o que uma outra onda fez, né? Então, quando a gente fala em feminismo e a gente fala nas ondas do feminismo, a gente está falando de um feminismo classista, a gente está falando de um feminismo estadunidense e a gente está falando de um feminismo, inclusive, racista. Então, eu não gosto da definição desse feminismo. Esse feminismo, inclusive, ele foi excludente
com algumas lutas minoritárias dentro do feminismo, porque, por exemplo, existiam as mulheres operárias. Essas mulheres, elas já trabalhavam. Essas mulheres, elas tinham outras demandas. Então, assim, quem foram as sufragistas? Quem foram as mulheres que fizeram a primeira onda? Sabe, eram donas de casa que falaram, poxa, eu tô cansada, eu quero sair da vida privada e eu quero partir para a vida pública, eu quero um reconhecimento, eu quero votar, né? Só que as operárias, elas tinham outras demandas. Enquanto as feministas elas estavam lutando por emprego, as operárias estavam lá sobrecarregadas, tendo que trabalhar e tendo que cuidar dos filhos e tendo que cuidar do marido, e ainda sofrendo essa discriminação racial, né? Porque a maioria delas eram negras. Acho que é isso. Vai querer falar mais alguma coisa? Porque o tempo tá rolando aqui. Não. Tá. Com relação à primeira onda do feminismo, é o que eu penso, assim. Não é uma causa que eu vista a camisa, porque justamente por isso. Porque ele foi excludente e ele, inclusive, tinha traços racistas dentro desse primeiro movimento, dentro dessa onda. Aham. Camila, sua vez agora. Pode falar? Pode. Então, eu acredito que o feminismo ele é excludente por si só, porque você está lutando por direitos de uma classe e está excluindo a outra classe, que no caso são os homens. Ou se você quiser partir para mais outras diferenciações, aí os trans e tudo mais, né? Mas eu ia colocar na outra rodada que eu gosto de uma frase da antifeminista Ayn Rand, apesar de não concordar com muita coisa que ela fala, essa frase é genial. Ela fala que a menor minoria da Terra é o indivíduo, e quando a gente passa a lutar pelos direitos individuais, não faz mais sentido você lutar por uma classe ou outra, a partir do momento que você enxerga que existem indivíduos de todos os tipos de classe, seja homem, mulher, negro, rico, pobre, o que for, sofrendo algum tipo de algum tipo de violação da sua propriedade ou da sua autopropriedade, da sua liberdade, né? E quando a gente advoga pelo indivíduo, a gente está advogando por todos igualmente, a gente não está excluindo ninguém. Então, assim, a mulher, ela passou com o tempo a conquistar espaço dentro da sociedade, porque sim, ela tinha um espaço suprimido, e ao mesmo tempo ela foi ganhando direitos que foram atrapalhando esse espaço que ela foi conquistando dentro da sociedade. Se você pegar grandes cientistas que tiveram, mulheres cientistas, né, que tiveram destaque e não precisaram do feminismo para isso, e hoje em dia a gente tem leis como, por exemplo, a lei esqueci o nome agora, que fala quando você tem um filho, né, que você pode ficar um tempo com o seu filho sem trabalhar e recebendo. O patrão, ele tem custos para isso. Então, obviamente, quando um patrão vai contratar uma mulher, ele vai calcular o risco de custo que ele vai ter, e se ele tiver um homem tão bem qualificado quanto a mulher que ele tem ali para contratar, ele vai preferir o homem porque ele não quer arriscar o capital dele de investimento, né, e de correr o risco de ficar com um funcionário parado tendo que pagar esse funcionário. Também se fala muito sobre, eu não sei se você concorda com isso, depois você me fala, mas eu já vi muita feminista falando que mulheres ganham menos do que homens. Se isso fosse uma verdade, o empresário tendo ali uma mulher tão qualificada quanto um homem Deu e que tempo ele aqui. pudesse pagar menos para ela, ele contrataria um monte de mulheres ao invés de vários homens. Pode falar. Tá. Muitas coisas, Sim. né? Com relação ao trabalho e à licença maternidade, eu acho que tem que se entender que o homem não pare. Então, partindo desse princípio, de que só a mulher pare,
nada mais justo do que ela ser assegurada com relação à sua escolha de maternidade. Até porque a maternidade ela é essencial para a continuação da sociedade, né? Se as mulheres pararem de parir porque as mulheres querem, que elas querem estar no mercado de trabalho, ou se elas pararem de parir porque se elas têm filhos, elas provavelmente vão ser preteridas, a gente vai ter um apocalipse, né? A gente vai ter aí o fim da sociedade mesmo, porque as mulheres elas não vão querer continuar parindo, né? Então, se pudesse fazer essa troca de lugares, eu aposto que os homens não gostaria que fizesse. Eu não acho que o feminismo ele seja excludente com relação aos homens. Por quê? Porque os homens, eles são os maiores beneficiados de todo esse sistema, do sistema capitalista e do patriarcado. Tanto que, quando você diz assim, o empresário, ele tem despesas, ele tem gastos, ele sofre um déficit no orçamento dele, porque ele contrata uma mulher e essa mulher ela tem filhos, ou essa mulher ela quer engravidar, você já vê que a mulher ela já começa sofrendo aí uma preterição por parte desse empresário, né? Ela já começa, ela já fica desfalcada nesse quesito só porque ela é mulher e porque ela pode parir. Então é uma situação muito complicada assim de se colocar, né? Então eu acho que nada mais justo do que um movimento que lute mesmo pelos direitos das mulheres. E os homens que se quiserem mais direitos, que façam um movimento para eles e que lutem por outros direitos. Mas eu acho que eles já são muito privilegiados na condição em que eles estão, né? Eu acho que mesmo hoje, mesmo depois de todo o movimento feminista, mesmo depois de todas as grandes mudanças que a gente teve na sociedade, a gente ainda sofre muito com relação ao capitalismo e a gente sofre muito com relação ao patriarcado, porque existe mesmo essa questão, né? Por exemplo, a mulher ela abre mão do mercado de trabalho para ficar 4 meses em casa e cuidar do seu filho, enquanto o homem não faz isso, mas o homem poderia. Por que a mulher não poderia voltar ao trabalho e o cara não ficar em casa cuidando da criança? Sim, seria uma forma de resolver Deu as tempo. coisas, né? Só que isso é impensável, isso é incalculável. Sobre essa questão da gravidez no emprego, primeiro que o Estado interferir num contrato entre o empresário e o seu funcionário é uma violação da propriedade dele. E eu defendo que isso deveria ser um pré-acordado entre patrão e empregado. Se o patrão quer contratar aquela funcionária, acha que para ele vale a pena investir nela e, por exemplo, dar essa garantia para ela que caso ela venha engravidar, ele vai continuar pagando porque ela vale para ele esse investimento, ele faz. Não, eles fazem um acordo de que, olha, se você for afastada, você não vai estar recebendo esse salário, o que é justo, porque é um acordo voluntário entre as partes. Ambas as partes vão medir o que equivale para cada um e vão fazer esse acordo voluntário entre elas. Sem contar que isso também é uma coisa que vem estimulando, infelizmente, as mulheres cada vez mais a se afastarem do papel que é gerenciar uma família, já que você mesmo colocou, é a mulher que pare. E eu acho muito importante, é a minha opinião, claro, a mulher ter essa participação mais profunda ali na criação do filho, principalmente na fase inicial da formação da criança, né, da formação de valores, da formação de aprendizado inicial. Então, assim, graças a esses benefícios que vão sendo dados, a família vai sendo cada vez mais desmantelada, né? E isso é uma tática, inclusive, que o Estado vem utilizando há séculos para tirar a criança do seio familiar e trazer a criação para o próprio Estado, né? Onde acontece toda
a criação de valores e tal feita pelo próprio Estado e não pela família, o que é um crime, né? Porque é um grupo, é uma organização criminosa formando valores da sociedade. Outra coisa também é que você estava comentando sobre, deixa eu lembrar aqui agora qual foi o outro ponto. Assim, é que as mulheres elas já começam com desprivilegiadas, né? O que não é uma verdade, que hoje em dia as mulheres elas possuem já mais direitos do que os homens. Não só esse exemplo que eu dei, eu posso dar outros exemplos que são direitos específicos para mulheres, sendo que homens não possuem direitos legais específicos para eles nenhum. Só as mulheres possuem esses direitos específicos para elas. Por exemplo, a Lei Maria da Penha. Deu tempo aqui. Deu tempo aqui. Beleza. Vai lá, Sara. Pode começar, Sara. Tá, então vamos lá. Quem disse que é uma questão de direito feminista, assim, a gente ser afastada do nosso trabalho para ficar com o nosso filho? E por que que essa tarefa ela não pode ser dividida com o pai da criança? Porque a gente defende direitos iguais, a gente defende valores iguais, né? Então vamos dividir as coisas, né? Eu fico metade do tempo em casa, você fica a outra metade do tempo em casa, porque assim, a quem é favorável que essa mulher fique afastada os 4 meses do mercado de trabalho, né? E que surreal, uma mãe acabar de parir e ficar sem salário, porque o empresário vai ter esse déficit, considerando que a mais-valia sobre o trabalho dessa mulher é muito superior ao que ele paga para ela como salário, né? E outra coisa, eu acho que não é importante, não. Quer dizer, é importante sim que a mãe ela esteja presente na vida do filho, mas é importante que o pai esteja presente na vida do filho, porque isso é uma coisa patriarcal, isso é algo machista que colocaram na sociedade de incumbir a mulher esse dever de ser matriarca, e de cuidar da família, e de cuidar da casa, e de cuidar do marido, e de cuidar dos filhos, e de dar educação, e de dar carinho, e de dar amor. Só que a gente tem um entendimento de que essa função é dos dois, é dos pais, entende? A gente não pode jogar isso nas costas das mulheres como se elas tivessem nascido para isso. Porque eu acho que quem quer ter filho precisa educar os seus filhos, né? Então, é, é isso. Acho que não tem essa. Não tem que ter. A mulher não tem que ficar sobrecarregada nesse sentido de criação das crianças. A mulher não tem que ter direitos a mais com relação a trabalho, sabe? Se o cara quiser ficar em casa, maravilha, o cara fica em casa, a gente vai trabalhar, não tem problema nenhum. O cara fica com a criança, sabe? Isso para mim não é um direito. Isso para mim, eu estou sendo lesada no meu direito de exercer a minha função profissional, entende? Só porque eu quero ser mãe. E porque uma outra pessoa, porque um outro sexo não pode assumir as mesmas responsabilidades que eu. E com relação à Lei Maria da Penha, fisicamente, biologicamente, nós mulheres, nós somos mais frágeis, né? Então, a Lei Maria da Penha, ela protege sim as mulheres, porque a cada 2 minutos existe uma mulher sendo agredida por vítimas de violência. Então, assim, não tem como, você não vê a cada 2 minutos homens sendo agredidos, você não vê homens sendo mortos porque foram traídos, porque traíram as mulheres, sabe? Não existe isso. Sobre a maternidade e a paternidade, eu concordo que é o casal que tem que definir entre eles quem que é mais apto para seguir seguir com a criação e o cuidado com os filhos. Eu não vejo problema, por exemplo, se a mulher quiser trabalhar fora e o cara cuidar da criança, apesar de eu discordar de que isso seja o natural. A mulher, sim, ela nasceu para ser mãe, ela tem os seios, ela gere a criança, ela tem os seios para alimentar, coisa que o pai não pode fazer.
E isso, obviamente, se você seguir esse fluxo natural, ela vai criar um elo e um laço mais forte com a criança, e é por isso que o natural é que ela faça esse papel, mas não vejo, obviamente, problema nenhum em estruturas diferentes, inclusive eu sou a favor de casais gays adotarem crianças também, não acho que elas vão ser prejudicadas por isso de alguma forma. Pelo contrário, eu acho muito bonito e necessário, né? Porque a gente, infelizmente, vive uma realidade de crianças abandonadas, que assim, é uma coisa muito triste. Dá valor, carinho, educação, saúde para uma criança, isso vai ser bem-vindo, seja lá que estrutura familiar elas têm para oferecer, né? No sentido se vai ser uma mãe solteira, um pai solteiro, um casal homossexual, ou a mãe que trabalha fora e o pai que cuida da criança. O importante é ter um núcleo familiar saudável. Para mim é isso que realmente importa. Uhum. E sobre o que você falou no final, de que não se vê homens sendo assassinados por traição, isso e se a gente for considerar o que fala, o que o discurso feminista Consegui. fala, assim, né? Que eu não nego 100%, né, da sociedade patriarcal, 98% dos crimes violentos que existem são contra homens. O homem ele que sai para trabalhar em horários perigosos, eles estão expostos a riscos enormes e eles são as maiores vítimas de crime violento. 98% dos crimes violentos, de assassinato, é contra homem, não é contra a mulher. E não existe nenhum direito específico para proteger isso. E mesmo que não fosse, mesmo que fosse um único homem para cada 1000 mulheres, sei lá, vamos colocar o caso que você colocou da violência doméstica, né? Do cara que é assassinado por causa de traição. Esse único homem, ele merece o Não estão me escutando, espaço não. dele e o direito dele resguardado também. E da mesma forma que, porque a Lei Maria da Penha, ela foi criada porque, como existia um ambiente muito masculino nas delegacias, a mulher chegava lá para relatar a violência. Camila, tá me escutando aqui? Só um minuto, gente. Eu tenho duas crianças. Alguém tá me escutando? Mãe, mulher, que faz tudo, trabalha e faz live, é assim mesmo, vem cá. Alguém tá me escutando? Pera aí, André. O que foi? Alguém tá me escutando? Oi. O que você quer? Mamãe, aquilo daí é novo? Não, a mamãe tá... Caralho, mano, ninguém tá me escutando não, velho. Mamãe, eu tô muito ali, A mamãe precisa terminar. Oi, André. Eu vou lá te ver, tá? Oi. Tá. Deve tá com delay aqui. E também... Tchau. Oi, eu tô te ouvindo, André. Tá com delay? Tô ouvindo o André. Camila? Não, okay. Deve tá com delay por causa da câmera, mano, que eu ativei. E deu ruim, eu acho. Tá porra, velho. Não, velho, vai tomar no cu, mano. Que bosta, velho. Não, mano, que merda, velho. Travou de novo, mano. Puta que pariu, mano. Vai se fuder, cara. Não, vai tomar no cu, mano. Que desgraça, Zé. Tô escutando ninguém, mano. Puta que pariu.
tomar no cu, mano. Vai tomar no cu, Anatel, filha da puta. Vai tomar no cu. Que bosta. Não, eu tô puto, velho. De novo acontece essa merda aqui, mano. Vai tomar no cu. Tô muito puto, velho. Alguém quer? Tô Aí eles falaram, voltando. alguém debate Não aí no posso. chat. Voltei aqui. Agora eu não posso, filha. Voltei. Falhas Desliga a câmera, técnicas. André. Hã? Desliguei aqui. Eu desliguei aqui. Não, velho. De novo acontece isso, mano. Você tá vendo nós duas, André? Tô. Beleza. Tá? Não vou colocar, não tem como. Oi? Oi. Olá. Vocês estão com câmera ou é só pra mim que não tá aparecendo? A gente tá com câmera. Agora voltou ao normal. Podemos Beleza. continuar aqui. Tava com André. quem? André, desliga a câmera, por favor. Eu desliguei. Ele desligou já. Tava com Jesus. quem? Tá, vamos lá. Tava Agora é a comigo. Sara. Vou começar Você aqui. retoma do início o raciocínio com a Sara, que eu acho que o pessoal não Não, putz, ouviu nada. Você quer que eu te lembre o que a gente estava falando? A Pode? gente estava Por favor. falando de feminicídio, lembra que eu falei dos homens Ah, que tá, também legal. são assassinados? Uhum, Beleza. uhum. Qual foi a outra coisa que você falou? Não, era disso que a gente estava falando, que os Tá, homens eu ia também. falar Ah, e sobre a depois Lei eu falei Maria da da Penha. Maria da Penha. Isso. Tá, então tá, vamos lá. Sobre o feminicídio, a gente tem leis para isso, né? As mulheres morrem por serem mulheres, as mulheres elas são agredidas porque são mulheres, porque são mais frágeis, porque o homem se acha superior, porque o homem se acha dono, porque o homem se acha no direito de fazer isso, né? E isso não acontece com o homem. Então você não vê o homem apanhando porque ele é homem, porque ele é frágil, porque alguém acha que é dono dele, porque alguém, né, se sentiu muito enciumado e resolveu enfiar porrada no cara. Isso não acontece. Isso acontece com as mulheres, né? Então, com relação a Maria da Penha, não sei se a galera pegou aí, não sei se eles... Poxa, a gente sofre uma agressão a cada 2 minutos. Então, assim, existem leis para proteger mulheres, porque existem relatos muito cruéis. As 75% das meninas que são estupradas são meninas de 0 a 13 anos de idade. E 72% dessas meninas conhecem seus agressores. Então, assim, o problema, ele está relacionado à mulher, ele está relacionado ao homem achar que é dominador dessa mulher, nada mais do que isso, né? E é isso. E o maior perigo, assim, para essas meninas e para essas mulheres realmente são os homens que estão mais próximos delas, né? O estupro aleatório, ele acontece meia-noite, numa estrada escura, mulher tá sozinha, ele acontece. Mas 75% desses estupros, eles são de meninas de 0 a 13 anos. Isso significa que essa menina, ela não estava na rua, ela não estava na balada, ela não estava na boate, ela não estava no baile funk. Essa menina, ela estava em casa. E 72% dessas meninas, elas conhecem seus agressores. Então, são pessoas da própria família, são pais, são tios, são amigos, têm que frequentar a casa, né? É por isso que existem essas leis. Você não vê homem quase nenhum sendo estuprado.
Existem relatos de senhorinhas que são estupradas, de 60 anos, de 70 anos, sabe? Existem relatos de bebê de 3 anos, ou de 3 meses de idade, que são estuprados. Então, você não vê isso acontecendo com homens, né? Raramente você encontra um menino que foi abusado. Raramente você encontra um homem. Cara, eu Tempo. acho que eu nunca vi um homem de, sei lá, 30, 40 anos que estava andando na rua e foi abusado. Então, na verdade, não. A gente tem um exemplo recente, agora a gente está entrando num assunto bem delicado que, infelizmente, como eu administro páginas na internet há muito tempo, grupos no Facebook principalmente, é um tema que eu tenho muito contato, muito mais do que eu gostaria. E a gente tem um caso aqui dentro do movimento austro-libertário super recente de um cara, de um pedófilo que foi preso. Ele teve mais de 60 vítimas só no distrito de Brasília. Ele tem mais de 500 vídeos que foram encontrados no celular dele. E ele fez várias vítimas dentro do movimento anarcocapitalista austro-libertário, todos de garotos de 13 anos, alguns até menos, mas ele buscava muitas vítimas dessa idade, era uma palavra que ele repetia muito no Twitter, e a maioria das vítimas eram meninos. É claro que eu estou falando de um caso específico, isso é uma bolha, não dá para a gente analisar tudo observando um único caso de um único agressor. Mas isso é uma realidade que acontece sim, e muito. Inclusive, infelizmente, né, os casos de homens e meninos, eles são subnotificados, isso é uma coisa que vários estudos já apontaram, e isso tem a ver, inclusive, com essa cultura machista que você estava falando agora, que, como eu já te falei, não é uma coisa que eu nego completamente, eu sei que existe, sim. Mas a mesma cultura machista que ela oprime mulheres, ela também oprime homens de formas diferentes. Uma dessas formas, por exemplo, é nessa questão do abuso. Um homem abusado, ele vai ter muito mais dificuldade de expor isso por conta da masculinidade frágil dele, né? De expor, de tipo assim, é muito mais fácil, muito mais difícil para o homem assumir que ele teve um abuso porque ele precisa se provar homem o tempo inteiro. E era disso que eu estava falando também na questão dos assassinatos, etc. O mesmo machismo que coloca a mulher subjugada pelo homem ou a mulher sendo a dona de casa e etc., é o machismo que coloca o homem como provedor da família, o homem que tem que buscar formas de trabalho muito difíceis e se expor a riscos, e por isso ele acaba estando muito mais vulnerável do que a mulher. Como eu coloquei, 98% dos assassinatos e de crimes violentos, as vítimas são homens. Por quê? Porque ele é o provedor da família, a nossa cultura coloca que ele precisa tá sustentando e criando a mulher e os filhos. Beleza, é isso. E acaba morrendo por causa disso. Tá, eu preciso concordar absolutamente com você, tá, no que você está falando, porque sim, isso acontece, o machismo ele é tão nocivo para as mulheres como ele é nocivo para os homens, porque você tem a figura masculina, macho, né, de que ele não pode ser sensível, de que ele não pode ser amoroso, de que ele não pode ser carinhoso, de que ele não pode chorar, né, e de que ele não pode ser violado, e que se ele assume alguma violação contra o corpo dele, ele vai ser menos homem, de que se ele for frágil, ele vai ser menos homem, e de que se ele não trabalhar e a mulher trabalhar, ele vai ser menos homem. Então, realmente existe, sim, essa sobrecarga nos dois sexos. Só que, no entanto, as mulheres, elas sofrem coisas desproporcionais, é descomunal, assim, o sofrimento das mulheres relacionado ao sofrimento do homem. Então, eu acho que precisam ser coisas que precisam ser debatidas, acho sim, que a gente precisa acabar com o machismo, porque acabando com o machismo, a gente consegue ser mais humanos, a gente consegue olhar para as pessoas como pessoas
que têm sentimentos, como seres de direitos, que têm direitos e que têm deveres, sabe? E a gente consegue, acredito que a gente vai conseguir entrar num consenso muito maior. Eu acho que não existe vantagem nenhuma em se manter o machismo, nem para o homem e nem para a mulher. Mas, claro, é muito mais valioso, é muito mais relevante e é muito mais benéfico para o homem o machismo do que para a mulher. Quer dizer, para a mulher, né, é só traz. No caso do homem, é muito mais privilégio para ele manter o machismo do que acabar com ele, até porque ele detém, né, o sexo masculino por muito tempo e até hoje, ele deteve aí todo o poder de decisão na sociedade. Então, se fosse interessante pro patriarcado acabar com o machismo e acabar com esse sistema patriarcal, eles teriam acabado. Só que, no entanto, não é interessante para eles. Não é interessante que nós sejamos livres. Não é interessante que nós tomemos as nossas escolhas. Não é interessante que nós decidamos quando nós queremos ter filhos, se nós queremos ter filhos. Porque, tendo filhos, a gente fica, mais uma vez, subjugado a esse sistema, e ao patriarcado, e ao machismo, e ao capitalismo. Então, é tudo muito complexo. Vai querer acrescentar mais alguma coisa? Não, Pode ir, Camila. Como que você pode falar que a mulher sofre muito mais se eu acabei de colocar que 98% dos crimes violentos são contra homens e que isso é uma consequência da estrutura que você está criticando, e eu também, de certa forma, estou criticando aqui, do patriarcado. Se é o homem que, se essa estrutura que foi colocada, que o homem tem que ser provedor, que coloca ele em risco e faz ele sofrer 98% vítima de crime violento, como que a mulher pode estar sofrendo mais que o homem nisso? Historicamente, a gente pode observar, enquanto as mulheres ficavam em casa fazendo tricô, chá, comida e cuidando dos filhos, os homens estavam indo à guerra para lutar, para proteger aquela comunidade não fosse invadida, porque se ela fosse invadida, os soldados que invadissem ali, eles iam matar os homens, iam estuprar as mulheres e escravizar as crianças. E era contra isso que esses homens estavam lutando, dando o próprio sangue, a própria vida para defender as suas mulheres e crianças. E ainda hoje, graças a Deus, a gente vive numa realidade, pelo menos aqui no Brasil, onde a gente não está envolvido em guerra, defendendo uma nação, que é uma ideia completamente abstrata, né? A gente tem que defender nós, a nossa comunidade, a nossa família, os nossos, e não sei lá quem, Bolsonaro, enfim. E nós estamos aqui inseridos nessa realidade e ainda assim os homens estão se expondo mais riscos do que as mulheres. E sim, eles sofrem eles são vítimas disso por serem homens, por estarem inseridos em uma sociedade onde as coisas são colocadas dessa forma. São os homens que são estivadores, são os homens que trabalham coletando minérios, as profissões mais perigosas do mundo são de homens. São os homens que vão trabalhar de madrugada fazendo segurança, se expondo a riscos de serem assaltados e assassinados no meio da madrugada para estar sustentando a família. E é claro que, como a gente já discutiu aqui, que a mulher ela tem que ter a liberdade de, se ela quiser exercer essa função, ok, mas é uma decisão de papéis que tem que ser decididos dentro da família e aonde cada um vai encontrar o teu maior valor, desempenhando aquilo que ele é melhor. A minha questão aqui é que a gente não deve privilegiar um grupo ou outro dizendo que ele sofre mais com isso e aquilo e olhar os casos individuais. Esses meninos que foram vítimas desse pedófilo que estava rondando o meio anarcocapitalista, eles merecem todo o apoio que a sociedade puder dar, que os profissionais puderem aqui. dar. E é isso, tanto quanto qualquer menina. Beleza.
Sarah, Oi. pode começar. É... Ah, tá. Aqui acabou. Aqui tinha perdido o áudio aqui de vocês. Voltou agora? É... Tá. Voltou. Então, cara, eu tava lendo um comentário aqui que falou que ele acha meio. O Caio Nogueira. O Caio Nogueira falou: acho meio improdutivo debater sobre quem sofre mais, isso é subjetivo. E pode até ser. E eu até acho improdutivo ficar debatendo sobre as mazelas femininas e as mazelas masculinas, porque eu acho que está muito nítido e está muito claro que as mulheres elas sofrem sim e elas foram subjugadas e exploradas séculos a fio por todo esse sistema. As mulheres elas não tinham, os homens eles têm toda essa sobrecarga por escolha. Nós estamos tendo escolha agora, né? Então, eles escolheram por eles e eles escolheram por nós, porque a gente não podia falar, a gente não podia andar sozinha, né? A gente não podia ter propriedade, a gente não tinha direito ao voto. Então, assim, a gente escolhia o quê? A gente ia fazer o quê? Né? O homem é quem falava. A gente não tinha direito à conta no banco, então, eu acredito que essas escolhas foram escolhas masculinas, que todas as lutas e que todas as guerras enfrentadas foram por escolhas masculinas, porque nós mulheres não estávamos no poder, nós mulheres não tínhamos poderes de decisão de absolutamente nada, de argumentação de absolutamente nada, eles estavam resolvendo um problema que eles mesmos criaram. Homens estavam resolvendo problemas que homens criaram. E com relação aos assassinatos e às vítimas de violência, eu volto a dizer: homens não morrem porque são homens. Homens não apanham porque são homens. E homens não são estuprados porque são homens. Essa é a condição feminina por séculos, né? Com relação às negras, por exemplo, vamos levar lá para a miscigenação, né? Então, eles achavam que eles eram donos dessas mulheres, né? E apesar da exploração de mão de obra, tinha-se aí uma exploração sexual, que foi de onde estamos todos nós aqui, a linda história da miscigenação. Tem-se essa ideia de poder sobre o corpo feminino. É isso que o machismo traz, entende? Então, assim, é isso que os homens precisam começar a entender para a gente começar a entrar no consenso, a entrar num acordo sobre como a gente vai agir daqui para frente. E é isso que a gente vem gritando, é isso que a gente vem brigando, é isso que a gente vem falando. Que esse sexo se sobrepõe a nós há muito tempo e está na história, sabe? Deu tempo. Tá muito claro, tá muito nítido. Eu espero que eu tenha. Tá. Posso falar, André? Pode. André? Tá me escutando? Pode? Sim, beleza. Então, como eu falei, sim, eu não quero discutir aqui qual lado sofre mais, qual sofre menos. Eu quero olhar para o direito do indivíduo e resguardar o direito do indivíduo, seja lá a que classe ele pertença. Inclusive, eu acho completamente danoso quando a gente começa a separar os grupos entre classes diferentes, porque isso é o que segrega, isso é o que te coloca acima ou abaixo e não como igual. Se você passa a tratar de indivíduos, você está tratando todos como iguais. A partir do momento que você precisa olhar para um grupo específico e falar que aquele grupo merece isso, você está dizendo que ele não é igual aos demais. E para que a gente tenha um mundo com igualdade, a gente precisa parar de separar as pessoas entre negros e brancos, mulheres e homens, ricos e pobres, e tratar todos com os mesmos direitos e sem privilégios. Sobre os homens
estarem resolvendo o que você falou na guerra, né? Que os homens estavam resolvendo problemas que os próprios homens criaram. Isso é um dos problemas que a gente tem quando a gente passa a analisar as coisas de uma forma coletivista e não individualista. Vamos fazer um exemplo aqui, né, hipotético, de uma comunidade que vive ali a sua vida de boa, onde os homens respeitam as mulheres, e eles têm lá uma sociedade legal, maneira funcionando, e de repente eles passam a ter uma ameaça externa. Aqueles homens, eles resolvem então se unir e usar da força deles para defender as mulheres e as crianças daquela comunidade. Esses homens não criaram problema e não têm culpa do problema que os outros homens estão fazendo ao ameaçar aquela comunidade. A partir do momento que a gente passa a olhar isso de forma coletivista e coletivizar um grupo e falar assim, os homens criaram esse problema, não é verdade. E é por isso que o individualismo é tão importante, porque a gente passa a ver que o homem não é um estuprador em potencial. O estuprador é o criminoso que merece ser punido e não o resto da sociedade, o resto dos homens. Eu já fui vítima de um crime violento e eu fui ajudada por homens. Os homens da minha família me ajudaram, os meus amigos me ajudaram, os policiais me ajudaram, os juízes me ajudaram, o delegado me ajudou. Eu tive toda uma comunidade, né, um grupo de homens que vieram me acolher e me ajudar de diferentes formas, de diferentes níveis, né? E eu não posso englobar eles a um coletivo e dizer que homens são estupradores, homens criam problemas, homens me salvaram. Junto com mulheres, junto com crianças, junto com vários outros grupos. Camila, deu tempo. E quem cometeu o crime foi aquele indivíduo que merece ser punido. Certo. É difícil falar isso para uma mulher andando sozinha no meio da noite e bate de frente com um cara na rua, né? Para ela culpar o estuprador e não o homem em geral, e não o homem ser um abusador em geral, né? É muito complicado você dizer isso para uma mulher sozinha e que tá com medo, porque se fosse uma outra mulher, muito provavelmente ela não correria o risco de ser estuprada. Mas como é um homem, esse risco existe, e esse homem, ele é um estuprador em potencial. Não tem a ver com ele ser uma boa ou não, uma boa ou má pessoa, sabe? Só tem a ver com esse terror que foi instaurado assim, na sociedade por conta dessa pretensão de sobressair ao outro sexo, sabe? Ao sexo oposto. Que eu acho, claro, né? As mulheres, elas não tinham poderes de decisão. As mulheres, elas não participavam, assim, até a luta, a vida política, elas não participavam de todas essas problemáticas. As mulheres, elas não estavam nas reuniões diplomáticas, as mulheres, elas não estavam nas tentativas de acordo de paz, entende? Quando eu falo que esse é um problema causado por homem e que foi resolvido por homem, e que talvez se existissem mulheres, talvez tivesse sido diferente, se não tivessem nos colocado como incapazes, como inferiores, né? Porque às vezes a sensação que dá é de que eles tratavam a mulher como uma criança ou como um deficiente mental, que não era capaz de tomar as suas próprias escolhas, né? Então, é muito complicado. Eu acho que não sei se a gente vai chegar a algum ponto aqui nesse debate. Eu não sei se vai ser muito esclarecedor, porque eu realmente acho que o sexo masculino, ele é privilegiado e ele sempre foi favorecido pelo patriarcado e pelo machismo, e eu acho que é muito conveniente para eles toda essa situação. Com relação ao homem ser um estuprador em potencial, não é sobre o caráter desse indivíduo, é sobre ele ser um homem e ele ser capaz de cometer esse crime. Então, assim, eu não conheço, eu não sei. Eu não conheço, eu não sei quem é, eu não sei quem é esse cara, e eu
não ando sozinha, eu não fico tranquila andando na rua sozinha, como se nada tivesse acontecido, e o homem atrás de mim que eu não sei quem é, entende? Se fosse uma mulher, eu iria muito mais segura. Nesse sentido, a mulher também é uma estupradora em potencial, porque ela também tem a potencialidade de estuprar um homem. Deixa eu lembrar, puxar aqui o raciocínio, porque... Só que, no entanto, isso não acontece. Assim, vamos falar de, ela pode, ele não pode fazer? Vamos. Assim, isso acontece, mas uma escala muito, 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 muito menor. Não, Sara, não acontece numa escala muito menor, principalmente se a gente considerar o ponto de que as denúncias são subnotificadas por conta da questão que a gente já conversou lá no início. Principalmente quando a gente está falando de crianças, tá? Porque realmente eu tenho que concordar com você, quando a gente está falando de uma forma genérica, biologicamente as mulheres são mais frágeis do que o homem, então sim, é mais fácil um homem forçar uma mulher, né, cometer um crime violento contra ela, mas a gente tem que lembrar que os crimes sexuais, eles não acontecem só na base da força, eles acontecem também por meios de chantagem, por meios de abusos psicológicos, coisas que as mulheres sabem fazer muito bem, e fazem, isso acontece. Esses crimes acontecem todos os dias, infelizmente. E como eu venho tratando desde o início desse debate, toda vítima merece ter os seus direitos resguardados e todo criminoso merece ter os seus crimes penalizados, né? Pagar pelos seus crimes, independente de quais classes eles pertençam. Sim, eu não sei se a gente vai chegar a alguma conclusão aqui, mas eu acho interessante o debate. Acho que a gente vai, com certeza, enriquecer até os nossos próprios argumentos aqui, trocando essas ideias, né? Inclusive, eu quero, depois que vocês me digam até que horas que vocês podem ir, tá? Porque a gente já são 9h36. Enfim, acho que a gente já ficou muito tempo preso aqui nesse ponto. Acho que a gente pode, se você topar, a gente pode virar a chave para outros argumentos, que eu acho que existem muitas coisas para a gente debater. Inclusive, a gente está falando aqui de machismo tem um tempão, era uma coisa que eu queria conversar com você, Sara. Eu tenho uma ideia aqui. Pode falar, André. Aborto também é um bom... Gente, acho que 10 minutos. Aborto. Acho que... Estão me escutando? Sim. Oi? Tô. Eu acho que a gente pode falar aborto paterno. O que vocês acham? Qualquer um dos dois pode falar, ué. Porque, assim, porque eu acho que é algo naturalizado e é algo que acontece, né? O aborto, o aborto a gente ainda não chegou lá, a gente ainda não conseguiu essa causa. Eu acho que aborto paterno é algo extremamente relevante, acho que vai ser muito enriquecedor. Tava com quem? Tava com a Sara? Eu tava falando e não usei todo o meu tempo, mas, enfim. Se a Sara quiser. Vocês estavam falando, falando sobre terminar até que horas? Vocês querem até que horas, então? Gente, então, eu posso... Acho que às 10 horas, pode ser? Eu acho que não é legal a gente, inclusive, não fazer uma live maior que 2 horas. Uhum, tranquilo. Pode continuar. Você quer começar, Sara? Pode ser. Eu acho que é um termo novo, né? Que a gente vem usando agora. E eu acredito, assim, imputada ao homem também, né? Porque essa responsabilidade, ela tem sido muito das mulheres. E se tratando agora dessa época de pandemia, as mães solos, elas vêm sofrendo muito. E mesmo as mães que não são solo, algumas mulheres aí que têm
contato bem medíocre com o pai de seus filhos, eles deixaram de pagar pensão alimentícia, por exemplo, nessa época de pandemia, né? Eu vou falar da minha experiência pessoal, mas que a gente sabe que é uma realidade muito latente hoje. Eu tenho 2 filhos, por exemplo, e eu sou mãe solo. O meu ex-marido, ele não tem a menor pretensão de participar da nossa vida, de participar da vida das crianças, e eu acho absurdo isso. Eu acho que a gente precisava de leis que obrigassem o homem a se responsabilizar por essa criança, assim como existem leis que obrigam as mulheres a se responsabilizarem por uma gravidez e por uma criança. Sara, só para entender, você é a favor do aborto ou não? Materno, no caso. Sim, Você já finalizou? já. Posso começar, André? Pode. Beleza. Então, explicando aqui, eu sou contra o aborto e eu vou explicar o porquê. Eu defendo a autopropriedade do indivíduo e eu sou contra a violação das propriedades, inclusive do corpo, né? Então, a mulher, quando ela está gerindo uma criança, ela não pode violar a vida daquela criança, a propriedade daquela criança. E a partir do momento que um casal tem relações e gera uma criança a partir dessa relação, é responsabilidade dos dois para que aquela criança não morra durante a gestação. Não concordo que eles sejam obrigados a criarem essa criança. Então, isso ali vai ser uma escolha dos dois, se eles querem colocar para adoção, se o pai vai criar, se a mãe vai criar, se eles vão criar juntos ou com, né, uma paternidade dividida entre eles. Então, assim, eu não acho que nenhum indivíduo pode ser obrigado a criar uma criança, mas eles, a partir do momento que o casal gera uma criança, eles são responsáveis para que essa criança não morra. Então, eles são responsáveis até mesmo para conseguir uma adoção, caso eles não queiram criar. E também não tenha o direito de tirar a vida dessa criança. E eu acho que eu não tenho muito a acrescentar sobre isso, é basicamente isso, a vida tem que ser preservada e ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. Certo. Eu posso começar, Andrea? Aham. Então tá. Eu acredito, eu posso até concordar com você, Camila, se nós tivéssemos direitos iguais para as duas partes. Mas não é isso que acontece, né? A gente vê mulheres sobrecarregadas porque elas estão sozinhas numa sociedade completamente machista e numa sociedade completamente preconceituosa com relação a isso. E a gente vê pessoas aí que não têm a mesma resposta a um homem que aborta o seu filho, mesmo ele vivo, porque a mulher, ela fala, não, eu não quero ter esse filho, eu não tenho condições para ter essa criança, eu não quero ser mãe, eu não nasci para ser mãe, e eu não quero. E aí, se ela aborta, e aí, ou ela corre o risco de morrer por causa de um aborto clandestino, por causa de um aborto mal feito, ou ela corre o risco de ser presa, caso alguém desconfie, caso alguém consiga confirmar a utilização aí por meio de medicamento ou até mesmo uma clínica clandestina. E aí a gente tem 5,5 milhões de crianças brasileiras completamente abandonadas pelos seus pais, homens, né? E não acontece absolutamente nada para que isso seja reparado. Então a gente tem um peso muito maior sobre a mulher com relação a tudo, inclusive com relação à maternidade, que os homens não têm. Eu acho mesmo que os direitos do indivíduo eles devem ser preservados, mas os direitos dessa criança que já nasceu e que foi completamente abandonada pelo pai, eles estão preservados? O direito dessa mãe que ficou completamente desassistida, eles estão preservados? E aí, qual que seria a solução, então?
para esse problema. Porque se o homem ele não quer ter filhos, ele simplesmente fala, não quero, não tô afim, vou embora. Se vira, o problema é teu. E no máximo, quando consegue uma pensão bem michuruca. Então, é foda Alô? isso, porque a gente não tem, as mulheres têm os mesmos direitos que os homens. Tá cortando um pouco. Oi. Deu uma travadinha. Ah, é. Acho que deve ser minha internet. A Anatel já começou a boicotar a gente. Pois é. Retoma os últimos 15 minutos, 15 segundos que tava cortando. Os últimos 15 segundos. Eu disse que a gente tem aí. Eu disse que nós não temos direitos iguais com relação à maternidade, por exemplo. Né? Nós não somos assistidas da forma que deveríamos e os nossos filhos, eles não têm os seus direitos como indivíduos assegurados. Então, o que se faz? Né? Eu posso só comentar algo que alguém escreveu aqui, não. Ele Claro. diz assim, Luiz Otávio, ela basicamente diz que o feto perde o direito de viver se a mãe se achar sobrecarregada. Bom, a gente tem um respaldo científico de que até 12 semanas é realmente só um feto. Não existe conexões nervosas, não existe sistema nervoso central, não existe. Ou seja, você não tem uma resposta, você não tem atividade cerebral, esse feto ele não sente dor, esse feto ele não tem nenhuma emoção cientificamente comprovado. Então, eu acredito que possa se defender a vida, mas e a vida dessa mulher que vai ficar desamparada e que vai ficar sozinha? Entende? O feto é um feto. Ele não é um bebê, ele não é uma criança. Cientificamente, os países que adotaram o aborto se embasam nesse artigo. Camila, quer comentar também? Sim. Primeiro, uma coisa que isso é um ponto que a gente discute muito no meio anarcocapitalista e eu sou bem dura quanto a isso, que muitos anarcocapitalistas gostam de ponderar, mas nós estamos inseridos nessa realidade. Eu não relativizo a ética pautada nisso. Para mim, o que é certo é o certo e é isso que eu vou defender. Então, se eu acredito que o aborto é um assassinato, eu não vou relativizar dizendo, mas a gente está inserido nessa realidade. Essa realidade que precisa ser adaptada e não nós que precisamos adaptar o que é certo e errado à realidade errada que nós estamos inseridos. É para isso que esses debates existem, para que a gente corrija os erros que estão sendo cometidos na sociedade. Então eu continuo firme no meu ponto de que é errado o assassinato ultraiterino. E sobre a questão das 12 semanas, é um debate muito complexo. Sim, é comprovado cientificamente que não tem sistema nervoso central formado e tudo mais, porém, é um ser humano em desenvolvimento. A gente está em desenvolvimento até o final da nossa puberdade. Então, você quer dizer que porque ele ainda não está desenvolvido, eu posso assassinar ele com 13 anos, 15 anos de idade, porque ele não está completamente desenvolvido? Acho que ambas vamos concordar que não. Então, como que a gente pode definir qual que é o limiar, a partir de qual momento ali é um ser humano em desenvolvimento ou não? Do meu ponto de vista, a partir do momento que a gente está na dúvida se aquilo ali é um assassinato ou não, a gente não comete. Porque se a gente está na dúvida se está assassinando ou não, não se assassina, se mantém vivo. E os outros pontos que você colocou, né, como eu já falei, é responsabilidade do casal que fez aquela ação, que gerou aquela vida, de fazer a manutenção daquela vida até que ela seja autossuficiente. Se eles não quiserem, após
a gestação serem responsáveis pela criança, que eles então busquem uma família que queira ser responsável e gerir a criação dessa criança. Eles não são obrigados, mas eles também são responsáveis para que essa criança não venha a morrer. É basicamente a mesma coisa que acontece no trânsito. Se você atropela alguém, você é responsável pelo seu acidente de percurso a manter essa pessoa viva. É mais ou menos essa a linha de raciocínio. Se a sua ação coloca uma vida dependente de você, você é responsável por essa vida. É Camila, isso. você também Sim, André. tinha me sugerido outro tópico que seria sobre machismo. Gostaria de comentar isso também no final do debate? Que só tem mais 10 minutos, né? Então, para Então, eu fechar, acho né? que Isso. Tudo bem, Sara? Ou você quer falar mais alguma coisa Sim, sobre... claro. Beleza. Não, não. Quem começa? Na verdade, Tava, agora era a vez da Sara, né? Pode ir, Camila. Eu já ia engatar falando. pode ir? Não, pode ir, tá tranquilo, pode ir. Então Pode ir, tá, Camila. beleza. Eu concordo que o machismo existe sim, e isso é uma coisa complexa porque as pessoas vão denominar coisas diferentes. Algumas pessoas consideram X coisas machismo e outras pessoas discordam que isso seja machismo e etc. E usando esses rótulos de uma forma mais universal, eu colocaria assim, então, que eu vejo que existem, entre aspas, o machismo que eu considero benéfico e o machismo positivo. Por que eu estou falando isso? Negativo e o positivo. Por que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, tem muitas mulheres que falam que certas atitudes de cavalheirismo é machismo. E eu acho que isso é uma coisa positiva. É claro que isso é uma questão de definição individual para cada pessoa, né? A gente pode colocar de formas diferentes aqui nesse debate. Mas, ao mesmo tempo, eu concordo que existe, sim, machismo, que até a gente estava conversando mais cedo, que é uma coisa que vai acabar prejudicando tanto o homem quanto a mulher. Por isso que eu prefiro, inclusive, utilizar o termo sexismo e não machismo, porque assim parece, quando a gente fala machismo, parece que a gente está falando que só um grupo está sendo prejudicado por esse tipo de preconceito, e quando na verdade todos os grupos saem perdendo com esse tipo de cultura negativa. Então eu gosto de usar o termo sexismo para definir coisas que são nocivas para toda a sociedade. Ou algumas podem até, sim, privilegiar um grupo ou outro, mas o que eu quero colocar é que ambos os grupos são beneficiados e também são prejudicados por cultura da nossa sociedade que precisa, sim, evoluir e ser, né, aprimorada conforme nossas relações sociais vão evoluindo e esses debates vão ficando cada vez mais saudáveis e abertos, né? Uhum. Eu gostaria de salientar que terminou, Camila. Sim, sim, pode falar. Tá. Eu gostaria de salientar que todo mundo é machista, tá? Nós mulheres, nós reproduzimos esse machismo, o machismo que é praticado conosco, o machismo que é aprendido dentro de casa. Eu absolutamente não acho que exista uma vantagem no machismo e que não exista uma vantagem em ser machista. E aí eu queria muito saber o que seria esse cavalheirismo machista que você colocou aí, porque para mim é inconcebível, assim, eu jamais me relacionaria com alguém que não estivesse disposto a uma desconstrução com relação ao machismo. Posso falar, Sara? É Pode. bom que a gente já dá uma acelerada aqui, porque está acabando o tempo. Aham. Uhum. Quando eu usei esse termo porque tem pessoas que denominam coisas como machismo que eu discordo que seja machismo, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo bem superficial. Tem mulher que se sente ofendida porque um cara abriu a porta do carro para ela.
como, porque eu sou autossuficiente, e eu acho que o cavalheirismo, ele é uma coisa positiva, sim. A mulher pode não gostar e não querer isso para a vida dela, ok, cada um busca o que é melhor para si. Mas eu não vejo isso como uma coisa nociva para uma relação. Sobre o machismo privilegiar as mulheres em alguns pontos é muito simples. Por exemplo, a mulher fala, vê, as feministas falam muito sobre a objetificação da mulher e etc, né? E, por exemplo, numa balada, vamos imaginar um exemplo. O cara vê uma mulher bonita e ele vai e passa a língua assim no dorso dela e, né, dá em cima dela né, invadindo a autopropriedade dela. Isso, no tempo de hoje, é visto como um crime contra a mulher, não é aceitável. Agora, se uma mulher pratica a mesma atitude numa balada, ela não vai sofrer represália, ela não vai ser vista como uma mulher abusiva e etc. E isso faz parte dessa cultura da objetificação da mulher e tudo mais, que sim, privilegia a mulher nesse sentido de que ela pode abusar do homem, que, na minha opinião, isso é um crime, é uma violação de propriedade, seja o homem fazendo ou a mulher fazendo. E a nossa cultura aceita que a mulher viole a propriedade do homem numa balada, seja passando a mão no corpo dele, seja passando a língua nele, seja tocando ele de uma forma indecente, por conta da cultura machista que objetifica a mulher. Então, sim, ela cria privilégios ao mesmo tempo que ela também é nociva para a mulher. Vai lá, Sara, manda bala. Então, dentro do feminismo existem algumas vertentes, eu não sei se você sabe, né? Sim, claro. Por isso que é difícil. Tá. E aí a gente tem a droga. Fala, perdão. E aí a gente tem a droga desse feminismo liberal, que ele, inclusive, ele não permite que o homem, na verdade, isso aí que você citou, desculpa, para mim, não é objetificação, tá? Isso aí para mim é assédio e realmente é crime. Agora, objetificação, na minha concepção e pelo que eu estudo, é você colocar essa mulher e você usá-la como um objeto de prazer e só isso, né? E você se satisfazer através dessa mulher sem a permissão dela. Então, as pessoas objetificam muito o corpo da mulher, as pessoas sensualizaram muito o corpo da mulher. E aí veio esse feminismo com toda essa liberdade, né? Com toda essa liberdade sexual, que inclusive foi o primeiro feminismo que chegou até mim. E aí eu me aprofundando aí nos assuntos, eu falei, putz, que porcaria que é essa? Porque ela não permite que o homem a objetifique, mas ela pode objetificar a si mesma. E aí você vê várias menininhas aí de 13, 14 anos, e mulheres também, se achando muito mulherão da porra, mostrando bunda e peito na internet, achando que são feministas, né? Quando o feminismo, ele visa modificar o status quo. Então, se ele não consegue fazer essa modificação, se ele não consegue trazer essas mudanças, de pouco serve, de nada serve. Então, queimar sutiã na rua traz mudança para quê? Nada. Mostrar os peitos na rua traz mudança de quê? Nada. Mostrar o peito no Facebook para mostrar o quão empoderada você traz mudanças no status quo de quê? Nada. Então, o meu feminismo hoje, ele é um feminismo que ele visa mudança no status quo. E empoderamento, ele é empoderamento político e empoderamento econômico. Não é nada disso que as pessoas estão vendendo por aí. A gente tem um feminismo muito capitalizado hoje, que ele senta no colo do patriarcado, ele senta no colo do capitalismo, né? Ele serve a esses senhores e é muito conveniente, é muito agradável. Eu costumo dizer que quando o feminismo ele é agradável ao homem, quando ele é agradável ao patriarcado, quando ele é agradável
pro machismo, ele não é mais feminismo. Então, o homem, ele tem se beneficiado muito desse feminismo hoje em dia, e tá muito bem, tá tudo muito bom, tá tudo muito fácil, né? Tá tudo muito lindo. E eu acredito, não é essa a minha vertente, não é esse o meu feminismo, eu não luto por isso. Eu gostaria de deixar muito claro aqui que, em primeiro lugar, eu luto pelos direitos das mulheres, tá? Muito antes da liberdade sexual, muito antes da liberdade ao direito ao corpo dela. A gente está primeiro lutando pela vida, pelo direito a viver, pelo direito a não apanhar, pelo direito a não ser estuprada. E aí depois a gente vai atender as outras demandas. Mas no momento, a nossa prioridade é só de sobrevivência. Só isso. O que passar disso é, é muita ilusão, é muita balela. Estudem muito sobre o feminismo, não vão nesse feminismo aí que vocês veem, que é muito bonitinho, que é todo mundo faz muito o que quer, todo mundo é muito livre, tá? O feminismo é muito mais do que isso, muito mais do que todo esse feminismo bonitinho, listado, que as pessoas estão vendendo por aí. Legal isso que você falou, Sara. Eu queria até aproveitar aqui esse espaço que a gente está tendo. Eu sei que tem um público jovem assistindo a gente. Eu queria passar um recado aqui e frisar uma coisa que você falou, das meninas que estão se expondo na internet. Gente, isso é muito perigoso. Tem uma campanha agora, eu esqueci qual que é a hashtag que estão usando, mas tem a ver com empoderamento, onde as mulheres estão entrando meninas, principalmente, estão entrando em sites, postando foto com lingerie, hashtag sou uma mulher empoderada, enfim, não lembro qual que é a hashtag agora. E, gente, isso é muito perigoso. Meninas estão sendo chantageadas, entendeu? Porque elas vão lá naquele site achando que ali elas não vão estar sendo expostas à sociedade onde elas estão incluídas, e homens vão lá, descobrem quem elas são e começam a chantagear elas, falando que vão expor elas para a família, para os amigos, para a escola. E abusando delas de formas diferentes. Então tomem muito cuidado com isso, preservem a si mesmos, preservem o corpo de vocês, porque isso tem muito valor e precisa ser resguardado. Eu acho que eu e a Sara, a gente pode discordar aqui de vários pontos na forma de se conquistar as coisas, mas eu acho que no fundo a gente busca a mesma coisa. A gente pode ter visões diferentes de como se conquistar isso, mas eu acho que no fundo o que eu e a Sara lutamos é que para os indivíduos terem seus direitos respeitados. E ela pode ter as formas, achar que pode conquistar de um jeito e eu de outro, mas no fundo é para isso que a gente está lutando. E é isso, cara. Eu quero falar essa mensagem para as meninas. Tomem muito cuidado com isso, preservem o corpo de vocês, porque essa vida nova, que a gente é uma coisa muito nova, a internet, a gente ainda está aprendendo a lidar com toda essa exposição que a internet causa na nossa vida. E essa nova geração, ela está completamente exposta na internet, então juventude tá aí, a juventude está aí descobrindo como lidar com toda essa exposição. A gente vê muito caso de depressão, de suicídio por conta de exposições que não deram bons resultados. Então calculem, porque no futuro é a profissão de vocês, é o casamento de vocês, é a família de vocês, os seus filhos, que vai ser impactada pelo que vocês fizeram na juventude, da forma que vocês se expuseram na internet. Então isso é muito sério, pensem como vocês estão se expondo na internet. E só um pontinho que ficou lá atrás no debate, quando a gente estava falando sobre a questão da mulher, né, ser mais frágil que o homem, eu não posso deixar de falar sobre a questão da autodefesa, e existe uma ferramenta revolucionária que ela balanceou o poder de força da humanidade, onde o homem que era mais fraco passou a ter o mesmo poder de força que o homem que era mais forte, e isso vale também para nós mulheres. Se armem e se protejam, porque ninguém pode violar a nossa autopropriedade. E se alguém ameaçar a tua autopropriedade, esteja pronta para se defender. É isso. Mais algum ponto? Eu acho que eu já falei tudo que eu queria. Já deu.
Então, gente, queria agradecer a presença de ambas aqui no nosso debate. Curti muito. Muito obrigado pela presença de vocês duas, tanto pela Camila e tanto para Sara. Então, galera, o debate vai ficar salvo depois. Quem quiser assistir aí chegou atrasado. Se inscreva no nosso canal Conexão Libertária para mais debates aí, que eu quero muito que o nosso projeto vá para frente. Deixem um gostei, compartilhem aí depois. Muito obrigado por assistirem. Se despedem aí. Eu quero agradecer a Sara por ter aceitado o debate, o André pelo espaço, pelo convite. Imagina. E ao pessoal que está assistindo a gente, acompanhando a gente. É isso, gente. Tchau, boa noite. Falou! Boa noite, gente. Beijo. Tchau, gente. Falou, tchau, tchau, tchau. Falou.